Olá pessoal, tudo bom? O Papo TB de hoje é sobre o fluxo digital, né? Ou sobre a importância de a gente estar entrando nesse meio digital. Eu falo por mim, né? A dificuldade que é o técnico que tem uma experiência de uma data, vamos dizer assim, de uma longa data, ele entrar nesse fluxo digital e ele entender tudo isso, né? Entender todo esse universo. Eu venho tentando me aprimorar, venho tentando entender mais sobre isso, né? Não é fácil para mim, porque na maioria das vezes eu trabalhei sempre na bancada. E hoje eu trouxe um amigo meu, né, para estar aqui nos tirando algumas dúvidas. E como a gente fez esses dias atrás algumas propostas nos stories do Instagram, pedindo sugestões, teve muita gente que pediu para a gente fazer uma live sobre fluxo digital. E o Papo TPD de hoje é com o Cristiano. Ele é especialista nessa área e já trabalha há alguns anos com a parte de informática, né, Cristiano? Conta pra gente como que você entrou, cara, nessa parte. Mas espera aí, antes de mais nada, deixa eu te agradecer pela oportunidade, cara, de você estar aqui me auxiliando, me conduzindo nessa implantação desse fluxo digital no que eu faço, no meu trabalho, né, no meu laboratório. E eu pude ver, cara, a qualidade do que você faz e a tua atenção em todos os detalhes. E se não fosse por isso, jamais eu te traria aqui para te apresentar para os meus seguidores, para os meus amigos, para os meus alunos. Então, primeiramente, quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí, pela prótese mesmo, tá, cara? Muito obrigado. Então, gente, eu entrei na área da prótese através de um grande amigo meu, né, lá da minha cidade, que foi insistindo durante um bom tempo para eu poder trabalhar com ele. E eu fui, né? Fui lá, entrei no laboratório dele, foi onde eu tive o primeiro contato com o CAD/CAM. Mas você já trabalhava nessa área de informática? Já, eu trabalho com informática desde 99. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei são 20 anos. São 20 anos já que tem na onde? informática. O que você fazia? Trabalhei no Banco Real, trabalhei no frigorífico Margem, tive uma marcenaria também, trabalhando com projetos em 3D, e foi onde facilitou bastante. A maior parte da área de informática... Só para a galera entender, o que você fazia no Banco Real? Qual que era a tua atividade? Eu era programador. Programador. Né? Eu trabalhava com desenvolvimento de ferramentas para auxiliar todos. Você sempre foi meio hacker mesmo? Sim, eu sempre fui mais a fundo em tudo. Ah, legal, cara. Né? Então, assim, eu sempre fui mais a fundo em todas as partes. Até no CAD, quando eu entrei, a primeira coisa que eu consegui fazer foi desmontar o CAD/CAM do William, né? Para poder entender. Pra poder entender como funcionava por dentro, para poder saber em si o que eu estava fazendo, né? Essa eu acho que isso, cara, faz você ter o conhecimento do que você está fazendo, né? Sim. Não só simplesmente replicar algo que alguém te falou para fazer. Sim. Eu também tenho essa curiosidade, sempre estou tentando entender. Se eu não entendo, não adianta eu continuar fazendo aquilo, sabe? Aí não faz sentido, né? Então a gente fazem 3 dias que você está aqui comigo, a gente está fazendo alguns trabalhos, você está me mostrando os caminhos, e eu vejo assim que eu sou bem curioso, mas antes de eu te perguntar, você já está me respondendo a dúvida. Então isso é importante, cara, porque talvez são a dúvida da maioria, né? Sim. Então acho que isso é interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como você já vem de uma base digital, né? Você já trabalha nessa área há muito tempo. Qual que foi então a tua maior dificuldade na hora que você entrou na área da prótese? Mesmo sendo a área digital, mas qual foi? A minha maior dificuldade que eu tive desde o início era saber o que era dente, né? Para mim, dente era dente. A gente ia no dentista, fazer alguma restauração, mas, enfim, saber o que era prótese mesmo, eu não sabia, não tinha nem noção do que era uma prótese. Sim. Né? Então, eu entrei no laboratório, tive que aprender o início. Né? Você acha importante entender o método analógico para você poder maximizar o teu resultado na área digital? Sim, esse ano eu parei de trabalhar em laboratório para poder compreender o que era o processo inicial de um trabalho. O que era um vazamento de moldagem bem feito, o que era um enceramento diagnóstico, o que era a aplicação de porcelana, anatomia.
maquiagem. Para quê? Porque tudo isso, cara, quando eu vou executar um trabalho, se eu vou fazer um trabalho junto com você, eu já tenho que ter noção, Gino, o que você precisa de espaço para porcelana? Quais massas você vai aplicar? Exatamente. Porque se eu tendo toda essa noção, eu sei muito bem o que eu posso deixar de espaço para você. A minha ideia, assim, cara, eu vejo que a minha ideia é o seguinte, eu sou um finalizador hoje do processo, eu vou lá e finalizo, mas eu participo do planejamento, eu participo de todas essas áreas, né? Hoje, na verdade, assim, eu faço todas as etapas, eu faço o planejamento e faço a aplicação final, mas eu não faço a parte digital, né? Não sou eu que opero. Sim. E a minha curiosidade hoje e a minha ideia hoje é operar também a parte digital. Então, assim, eu vejo que para você estar recebendo um trabalho dentro do laboratório, é importante que o finalizador ele esteja entendendo o planejamento. Sim. Então eu acho que não é viável você apresentar o caso para quem vai finalizar só no final do trabalho. Não. Entende? Por quê? Daí ele vai reclamar com quem fez a estrutura, porque deixou pouco espaço e tal. Então acho que para ter um resultado melhor, o finalizador ele tem que participar do processo de Sim, a comunicação entre o ceramista e o cadista é muito importante. Muito importante. Né? Desde todo o início. Porque nem todos os cadistas hoje entendem o que é morfologia, o que é anatomia bem feita, pontos de contato, entendeu? Função mastigatória. Tem muitos que entendem o processo todo, que trabalham muito bem com o sistema, mas a parte mesmo, onde faz a diferença no final, que é aquele contorno, aquele cutback bem feito, ou alguns detalhes de anatomia que faz o trabalho, que faz o resultado ser de alto nível, às vezes falha no processo. Né? Então eu acho que é muito importante o quê? O finalizador, ele se integrar com a parte de planejamento, quem está fazendo o planejamento. Então, assim, a minha ideia é ser um profissional que entenda todos os processos para que eu consiga orientar, pelo menos, né? Sim, porque se você souber, como assim, no seu caso, você é muito bom no que você faz. Nossa, e você aprendendo. E você precisa de ter uma estrutura boa, a pessoa que está fazendo a estrutura para você, ela tem que entender o que você vai fazer. Exatamente, tem que entender a maneira que eu penso, a maneira que eu enxergo a prótese, Sim. ou que eu enxergo aquele trabalho. Então assim, por exemplo, quando eu vou criar as estruturas, quando eu estou participando do planejamento, cara, eu preciso que as estruturas internas, a morfologia interna, ela seja preservada, ela seja, vamos dizer assim, ela seja confeccionada da maneira certa. Porque eu só vou fazer a capa de cobertura só. E você, assim, se a pessoa que vai fazer para você, ela entende tudo isso que você faz, o seu trabalho sai muito mais bonito. Exatamente. No final. E muito mais fácil, né? Então, eu acredito assim, a tecnologia veio para ajudar. Veio para maximizar os resultados, para maximizar para minimizar o tempo. Então, para você tem que sobrar tempo também, cara. Sim. Né? É o que a gente conversa para trazer até qualidade de vida para dentro do meio técnico, que eu vejo que, poxa, todo mundo aqui, eu acho que todos os técnicos têm essa experiência de ter que trabalhar 12, 14 horas. Ou até diárias, mais. Né? Ou até já mais. Aconteceu comigo. Já. Exatamente. Exatamente, né? Então, assim, deixa eu te perguntar um outro detalhe que me perguntaram agora esses dias. Quais os primeiros passos para digitalizar o seu laboratório? Você acha que o técnico que trabalha ainda na parte analógica, ele já tem que de cara comprar uma fresadora, comprar todo o equipamento, ou ele pode começar, por exemplo, comprando um scanner, digitalizando aos poucos para poder gerar demanda para aquele equipamento? Você acha que não? Olha, pode... hoje, como a popularidade das fresadoras no mercado, se o cara quer entrar no mercado digital, não há necessidade dele comprar uma fresadora. Né? Exatamente. Apenas um scanner, uma impressora já resolve o problema dele inicialmente, para ele poder aprender. Sim. Porque o digital é muito complexo. Né? Exatamente. Então, se ele é muito complexo, o que ele pode estar fazendo? Adquire um scanner, né? Adquire uma impressora e um bom computador e o software. Exatamente. Tendo todos esses equipamentos, ele vai começar a aprender a trabalhar. Para poder investir. Porque se ele fizer um investimento muito alto, aquele equipamento tem que dar resultado rápido para ele. Exatamente. Né? E quando você tenta fazer algo de maneira rápida, acaba gerando prejuízo para você. Exatamente. Né? E aí acaba que você não consegue produzir naquele equipamento. Sim. Você acaba ficando com ele. Às vezes você até deixa de usá-lo para poder continuar no analógico, né? Para poder ter resultado, para poder ter fluxo de caixa, para poder sobreviver. E uma coisa que acontece bastante, assim,
né, nessa introdução ao mercado digital, o cara, eu quero comprar uma fresadora porque o fulano comprou. Ele não coloca uma pessoa que já tem a capacidade para trabalhar na máquina. Por quê? Ele tem que assim, pegar os 2 ceramistas principais dele e deixar gerando lucro para o laboratório para poder adquirir o equipamento. Então, assim, todo um preparo antes, né, treinar uma pessoa e preparar ela antes para poder assumir esse equipamento, faz toda a diferença. Exatamente. Né? Com certeza. A pessoa tem que ser preparada, porque senão você vai até te estragar material, desperdício de material. Estragar material. E é tudo caro. Equipamento é muito frágil. Né? Igual nós estamos fazendo aqui. Você está vendo que tudo é frágil. É frágil, exatamente. Né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um esmero. Né? Olha só, na tua opinião, qual o fundamento principal para iniciar um trabalho? Para minimizar os erros? Saber toda a informação do trabalho. Todas as informações. Por quê? Quando você faz um trabalho de forma digital, hoje os softwares não permitem que você faça alteração durante o percurso. Né? Um exemplo básico. A maioria dos trabalhos hoje assim, no fluxo digital chama-se encerramento diagnóstico, que popularizou muito o fluxo digital. Né? Hoje dá para vender desenho, né, cara? Sim, hoje desenho, é o maior. Você vive disso sim, hoje? Hoje eu vivo somente disso, né? Só planejamento. Né? Se um dentista ele chega para você, Cristiano, faz um encerramento diagnóstico para mim de canino a canino. Eu, nessa ordem de serviço, eu não coloco apenas o de canino a canino, igual ele me pediu. Eu coloco todos os dentes que o paciente tem e os que ele não tem também. Por quê? Se eu mandar um encerramento para esse cliente, de canino a canino, o paciente adora, ama, quer fazer os outros, né? Vamos fazer, vamos completar, vamos fazer até molar. Você tem que voltar do zero e começar do início. Tem que começar tudo do início, porque o software não permite que você adicione. Entendi. Entendeu? Claro. Então, assim, para mim evitar perca de tempo com isso, eu coloco... E acontece bastante, porque às vezes o paciente se surpreende com o resultado, né? Sim. Então fica tão de acordo com o que ele queria, supera as expectativas, que ele resolve, eu quero fazer agora até primeiro pré. Sim. E aí você, por causa daqueles 2 dentes que você não selecionou, eu perco todo o planejamento. Perde todo o planejamento, tem que começar do zero e fazer tudo novamente. Sim, e isso sim. Como você burlar o software para fazer isso? Mas você perde toda a harmonia que você criou no início. Claro. Né? Então, assim... uma energia gasta à toa, né? Então, assim, você tiver todas as informações do trabalho, se é uma faceta, se é uma coroa, se é um melee-on-lay, é muito importante. Porque o software ele tem que compreender o que você está passando para ele. Exatamente. Ele não está vendo, ele não sabe o que é o trabalho. Tem que selecionar lá, é um pontíco reduzido. É uma faceta, é uma coroa. São trabalhos diferentes. Pontíco anatômico, você tem que fazer toda a seleção para depois ele te dar a opção correta para você trabalhar. Né, não, é bem interessante, a gente fez bastante isso esses dias, né? E eu vejo a importância, cara, que eu acho que é a parte fundamental ali, né? O resto eu acho que é muito parecido, algumas coisas muito próximas. A hora que você pega a ideia, é bem intuitivo, né, cara? Sim. O sistema é muito intuitivo. Sim, né? Ele sempre vai te informando o que ele precisa. Vamos pôr um exemplo, você está fazendo 2 dentes, né? Você não seleciona o bordo do dente que você quer. Né? Ele te informa, eu seleciono o bordo do dente 11. Aí você seleciona. Delimite o bordo do dente 12. Ele vai estar lá para você delimitar. Exatamente. Ele sempre vai te informando. Agora posicione os dentes. Né? Exatamente. Então, assim, não é difícil. Se você prestar atenção muito no que ele fala para você, que o sistema ele conversa com você em tudo que ele está fazendo. Exatamente. Sem erro. E outra, é muito parecido com o processo analógico. Quem consegue, na hora de fazer acabamento nos pontos de contato, na hora de fazer ajuste oclusal, é muito próximo, é a sequência. Sim. Só que está digitalizado e tem algumas ferramentas para você poder entender. Então, acho que é muito importante que o técnico entenda isso, né, cara, que ele perceba a importância de estar entrando no fluxo digital, né, para poder... Não é que vá substituir o técnico, não é que vá substituir a mão de obra analógica, não é isso. Mas é que a importância é a maximização dos resultados, né? De precisão. Previsibilidade. Então, assim, é muito mais rápido. Eu vejo assim, eu faço alguns casos para pessoas que estão distantes. Hoje mesmo, você estava desenrolando alguns casos aqui para
para pessoas que estavam no Maranhão. Sim, A gente nós tá ajudei um no amigo sul, no aqui Maranhão. em Cascavel. Em Cascavel. Eu ajudei um amigo meu que estava com dificuldades, impressões no Maranhão. Finalizei 2 casos com um cliente meu que mora em Canarana, no Mato Grosso. Sim. Né? E tudo daqui. Né? Tudo aqui, Isso sim. é um fluxo digital, né? Exatamente, é isso aí. Isso aí seria uma pergunta legal. Na tua opinião, o que você define como fluxo digital? Fluxo 100% digital, vamos dizer 100% assim. digital? 100% digital. É o método que eu trabalho. Né? Eu não tenho praticamente nada de laboratório. Né? Eu tenho meu computador, tenho o meu software e preciso de uma boa internet. Né? Igual esse cliente mesmo de Canarana. Ele me achando que precisa de um encerramento diagnóstico. Ele tem lá a fresadora, ele tem, sim, impressora, tem tudo lá. Tem impressora, tem a fresadora, tem o scanner. Ele fez o escaneamento, me mandou o arquivo por e-mail, fiz o planejamento, a gente conversou pelo WhatsApp, mandei provas para ele poder visualizar no WhatsApp dele. Né? Comunicação rápida, instantânea que a gente pode estar comunicando. E ele fez, não, já tá bom, tá bacana, pode mandar um modelo para mim. Gerei o modelo, mandei para ele, ele fez impressão, mockup. Né? A paciente aprovou, preparos, escaneou os preparos novamente, mandou para mim. Eu peguei, fiz a união do enceramento com os preparos, trouxe o trabalho para uma previsibilidade de 95% que foi apresentado para o cliente dele. Sim. E devolvi para ele fazer a fresagem. Nesse exato momento ele deve estar terminando já de fazer a fresagem para fazer a cimentação amanhã. Cara, isso é resultado, né? E sim, eu não conheço esse cliente pessoalmente, né? Não conheço o cliente pessoalmente, não conheço a paciente, né? Então, isso é um fluxo digital. Isso é um fluxo digital, 100% digital. 100% né? digital. É interessante, né? Cara? É uma coisa muito surreal para nós, né? Sim. Que era aquela coisa de a gente ter que sempre estar presente, né? Para levar, buscar. Um caso desse, por exemplo, eu consegui resolver em 3 dias. Se fosse fazer no fluxo analógico que a gente tem hoje, para você fazer um enceramento igual o que eu fiz, você levaria um dia para fazer esse enceramento. Exato. Correio, transporte, extravio de mercadoria. Né? Levaria, no mínimo, para fazer o processo inicial e final, pelo menos uns 30 dias. Né? Com a logística que nós temos hoje. Cara, e deixa eu te perguntar, hoje você faz algum processo analógico ou não? Você? Não, estou aprendendo. Toda a parte digital. Isso. Eu vejo assim, eu acompanho muito o teu trabalho, a gente participa de alguns grupos juntos, né, cara? E eu vejo que você faz protocolo, que é a minha área, dentro de gengival, você faz totalmente digital. Sim. Você monta tudo digitalmente. Totalmente. Eu acho bem interessante. Eu, às vezes, tenho algumas preocupações que me levam a pensar que eu preciso ainda de alguma interferência analógica. Por exemplo, a questão de suporte labial, dessa parte de interferência muscular mesmo, que talvez eu acho que no software eu não consigo ter essa impressão, né, essa ideia. Mas eu já estou começando a ter um pouco mais de confiança para poder desenvolver isso de uma maneira totalmente digital. Sim. Sabe? Eu acho que com certeza é possível. Até um tempo atrás eu acreditava, não, isso aí tem que fazer manual, é parte do processo, mas eu comecei a entender melhor e eu vejo que a gente está chegando num ponto que a gente precisa, né? A gente precisa entender e precisa desenvolver. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção nesses dias que a gente estava, a maneira que você faz o escaneamento. Sim. O procedimento para fazer o escaneamento. Isso na minha área mesmo, que envolve toda a parte de gig de escaneamento, toda a parte de gengiva removível, né? Gengiva de silicone que a gente precisa remover, a parte do modelo, tudo. Então explica para mim como que você enxerga isso na hora de fazer o teu escaneamento, que eu acho que é uma dica bem importante para quem está assistindo aí. Sim. Quando eu vou fazer um escaneamento no trabalho, e principalmente quando tem a gengiva removível, o que acontece? Eu prefiro escanear essa gengiva antes de remover ela do modelo, porque quando você remove ela pode quebrar um pedaço do gesso, ela pode rasgar, ela pode danificar ela totalmente. E quando você vai fazer a devolução dessa gengiva para o modelo, para você fazer o escaneamento, você pode não conseguir fazer o encaixe perfeito dela novamente, ela não vai selar, ela pode ficar alta, pode dar diferença, que quando eu vou fazer um trabalho final totalmente, principalmente um protocolo dentro de gengival, que ele vai selar na gengiva, pode criar espaço. Sim. Entendeu? Então, a primeira, assim, só para o pessoal entender, geralmente o que se faz? Trivial. Bom, um caso de um protocolo, que é o seu procedimento. Mas não como você faz, como é a maioria, assim, como eu vejo que
Como todos fazem. Todos fazem, né? Vamos dizer assim, não sei se é todos, mas a maioria assim, que eu vejo, a primeira coisa que eles fazem é remover tudo de cima do modelo. Removem tudo, faz escaneamento do modelo, né? Que é assim, no nosso caso, é o adjacente. Né? Ele faz o escaneamento desse modelo. Após isso, faz a colocação da gengiva, né, para fazer o escaneamento dela. Depois, tira a gengiva novamente, já tirou a gengiva 2 vezes. Né? Aí tira a gengiva, coloca os scan marker, faz o escaneamento deles. Depois coloquem o protocolo em si, o enceramento para fazer o wax-up, ou então ter ele como referência de situação. E fazem tudo isso. Faz a união dessas malhas. E aí isso pode ter uma leve diferença. Uma leve diferença no final, onde lá no final você vai perceber que às vezes a tua peça não está em contato com a mucosa, ou pode estar talvez levemente movimentada. Então é importante, assim que você recebe o modelo para escanear, eu escaneio o modelo sem tirar nada dele. Sem tirar nada. Aí depois sim. Aí depois eu começo. Você faz uma desconstrução disso para poder estar escaneando. Num caso, igual deu o exemplo do protocolo. Primeiro passo que eu escaneio, o protocolo. Né? Escaneio o protocolo, fiz o procedimento total. Primeiro tiro o protocolo, escaneio a gengiva, que ela está posicionada, ela não foi removida ainda do modelo. Sim. Né? Aí faz o escaneamento dessa gengiva. Aí depois que eu faço o escaneamento, que ela está na posição perfeita dela, aí sim eu tiro ela. Porque eu já tenho a referência dela perfeitamente. Exatamente. Ela não tem nenhuma. Você comentou comigo também que até os modelos, antes de troquelizar, você faz o escaneamento, né? Todos os modelos, principalmente no caso de faceta. Né? Antes de fazer a delimitação, antes de fazer a separação desse modelo, eu escaneio o modelo como fiel referência. como Essa referência. Vai ser a tua referência. Sim, por quê? Quando você troqueliza ele, que você faz a movimentação, quando você devolve para a placa de troquelização, pode ficar um espaço muito pouco entre o gesso e a base. E esse espaço já dá uma diferença de altura no trabalho final. Sim. Né? Então sempre eu faço o processo contrário de todos, que é escaneio o modelo real, né, antes de fazer toda a troquelização, delimitação de bordo, principalmente da delimitação, porque quando você faz a delimitação você pede referência de gengiva. Né? Pra você saber onde vai as ameias do trabalho. Né? Então eu tenho essa referência guardada para mim. Eu acho interessante isso, essas dicas, porque eu rodo muito, eu vejo alguns detalhes e eu vejo os comentários, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. E isso às vezes pode ajudar bastante, né? Na hora de resolver esses pequenos erros, né? Esses pequenos detalhes que fazem depois toda a diferença lá no final, né, cara? Sim, sim. Interessante, bem interessante, cara. Outra coisa que eu vi que eu achei muito importante é a união das malhas de maneira correta. Sim. Que isso também é um detalhe que lá na frente te gera um problema, às vezes de desvio de linha média, até às vezes de toque prematuro. Isso é muito importante. Eu acho que fala um pouquinho sobre isso, da importância disso e como que você faz o teu procedimento. Toda vez que você faz um escaneamento, que você faz da maneira que o scanner te pede, ele vai unindo as malhas para você. Né? Você vem e faz o escaneamento primeiro do modelo, aí depois ele te pede gengiva, depois ele te pede os scan markers. O scanner próprio, ele já vai fazendo a união de todas essas malhas para você. Né? Mas com isso você perde algumas referências. Né? Quando você pega esse escaneamento que o scanner fez, ele fez a união por ele ali, e você leva dentro do software, ali você pode refazer essa união conferindo por informações que o software te dá a precisão da união das malhas. Entendi. Tá? Com isso você evita erros de movimentação. Assim, você olhou ali o escaneamento, está lá no computador, tem a gengiva, tem o modelo e tem os scan marker. Né? Acontece muito de estar levemente movimentado o posicionador dos implantes, ou a gengiva está para um lado, décimos de milímetros, que assim, não faz diferença. Aqui, né? Mas na boca faz demais. Por quê? Deixa a linha média desviada. Então, mesmo que o scanner faça essa união das malhas para mim lá, dentro do software eu refaço elas para mim ter uma certeza que as malhas estão posicionadas de forma correta. Entendi, cara. Interessante isso. Tá. É bem interessante. E assim, para mim fazer isso no software, eu não gasto nem 3 minutos para conferir todos os escaneamentos se eles estão unidos. Né? Igual aconteceu uma peça que eu peguei, estava pronta já todinha e estava quebrando. Né? Que veio de outra pessoa, veio de outro cliente, o cliente conseguiu o arquivo do projeto e me mandou.
Não, Cristiano, quer que segue, tá certinho, mas o pessoal tá errando, tá quebrando muito. Quando eu fui ver, o localizador do implante, que eles escanearam 3 e 3 totalmente separado, eles posicionaram os 3 da direita e colocaram os 3 da esquerda, só que os 3 da esquerda ficou levemente movimentado. E com isso, a peça, naquela descia de um lado, naquela descia do outro, com a força, ela quebrava. Então você vê. E às vezes a culpa é do material. Às vezes a culpa está, vamos dizer assim, essa culpa é transmitida para o material. Para o material. Porque a zircônia quebra, porque a zircônia é muito difícil de trabalhar. Não é. É um protocolo sensível desde o início até o fim que a gente precisa estar atento. E é por isso que dá o erro, que quebra, às vezes a gente não sabe por quê. Né? Na hora de escolher o teu mini pilar, qual dimensão. Assim, no software, assim, muita gente não sabe que até há um tempo atrás existiam 2 tipos de mini pilar. Né? E quem é da época mais antiga sabe disso. A geração mais nova não sabe. Né? Até os Scan Marker, quando você vai fazer a seleção desse mini pilar, ele tem um mini pilar alto, tem um mini pilar normal. Aí acontece, o chanfro no final do trabalho altera. Né? Aí sim, não deixa descer. Se você estiver utilizando o mini pilar alto. Né? São marcas, né? São várias marcas. Sim, Então, assim, às vezes você tem que usar um padrão para poder... Aí eu utilizo hoje sempre o mini pilar alto. Por quê? Porque ele vai entrar no chanfrado? Vai. Vai entrar no alto? Vai. Se eu fizer o chanfrado, talvez no meu modelo está o chanfrado, mas na boca do paciente está o alto. Ele não vai descer na boca do paciente. Aí o dentista tira a radiografia e a peça está alta. Não, está errado. Né? Ou então ele tende a estar alto, eu vou forçar, porque é mini pilar, porque no modelo desce. Né? Aí na boca tá o pilar que está lá é diferente, ele vai forçar e quebra a peça. Exatamente. Isso tem que ter uma informação muito exata. E isso depende muito da parte clínica também para informar isso. Poxa, a gente tem um micro-unit, a gente tem um mini pilar, a gente tem um pilar. Tem que ter uma informação da marca, do diâmetro, até para a gente poder estar selecionando corretamente. Se tiver toda essa informação, não vamos ter esse tipo de problema. Justamente. Na verdade, a gente sabe o que escolher, né, cara? Assim, eu comecei a observar isso quando eu ia fazer compra de material para o laboratório, né? E o vendedor me perguntava, Cristiano, mas esse Cone Morse, ele tem 2 versões de rosca. Né? Tem uma rosca que foi produzida até 2011 e tem outra que foi produzida até depois de 2011. Então, para qual você quer? Aí eu comecei a observar essas informações e buscar elas nos meus clientes também. E com isso eu comecei a mandar a peça correta para o meu cliente. Né? Exatamente. Porque você manda um Cone Morse, por exemplo, aí tem um parafuso que a rosca é fina e uma rosca grossa. Aí você manda com a rosca fina para o seu cliente, porque você não sabe, aí já não está dando rosca, não está apertando, justamente por causa de uma rosca de um parafuso. São muitos detalhes, né? São bastante. A gente tem que... A atenção tem que ser redobrada até, né? Sim. Porque às vezes a gente fala assim, o software vai fazer tudo sozinho, e não é bem assim. Não. Né? Precisa de uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha atenção para poder estar desenvolvendo um bom trabalho. Né? Porque assim, o digital está ali para nos ajudar e facilitar a nossa vida. Né? Mas se você não souber todo o procedimento, desde o início, de nada fale o digital. Né? É a mesma coisa, assim, você pegar um idoso, né, por exemplo, dando um exemplo muito além, né? Você vai pegar um idoso que mal está enxergando o celular dele, que ele precisa de um celular que tem uma letra muito grande para ele poder enxergar, para ele poder ler o que ele está fazendo, poder fazer uma ligação. Você dá um iPhone X ou um Galaxy Note 10 para uma pessoa dessa, o que vai adiantar para ele? Ele tem uma ferramenta muito boa na mão. Vai usar o telefone. Oi, tudo bem? A gente costuma brincar, né, que o CAD, ele é se você não souber... ele é um helicóptero, né? Mas... Eu vejo que muita gente está usando o helicóptero para andar que nem carro aí, né? Sim, cara? Sim. E agora me fala uma coisa, cara. Você trabalha já há bastante tempo, já tem uma experiência legal. O que você fala do metal no fluxo digital? Olha, eu acho um desperdício. Né? Que você tem eu não tinha combinado, pessoal. Eu não tinha combinado essa pergunta com ele. Eu tenho aqui essa não estava aqui na minha cola. Mas eu também acho, cara, eu concordo exatamente contigo. Eu acho um desperdício. Você tem uma máquina muito boa que ela te proporciona realizar trabalhos rápidos. Né? Um exemplo, você quer um coping para você fazer a aplicação. Vamos colocar metal e zircônia. Um coping de zircônia, você vai ali, você gasta 10 minutos, você desenha ele, fresa e vai fazer a sintetização, notícia, já faz a aplicação. Um coping de metal não, você vai ali, você pode fazer o mesmo processo. Desenha, fresa a cera,
vai para a fundição. Exatamente. Né? Depois tem a parte de usinagem do metal, tem Exatamente. todo um processo muito grande e que aí, deve ser assim, feito. para aqueles clientes que querem o contato direto no implante em metal, em titânio, em material que for, tem os links. Sim, tem os né? links, tem as Tem interfaces. as interfaces. Então, hoje se resolveu esse problema, esse paradigma que existia, né, anteriormente. Sim. Eu vejo assim, eu não sou contra o metal, jamais fui, eu faço alguns casos até hoje, mas eu acho que eu tenho que ter muito mais tempo, eu não vejo sentido mais estar utilizando no fluxo digital, deixar bem claro, né? Sim. Para ela entender, não estou recriminando o metal, nada disso. Sim, eu faço mas no também. fluxo digital não faz sentido a gente colocar, Não. porque o custo ele é talvez até maior do que uma zircônia, do que um silicato, né? Para você fresar Sim. o metal. Então, eu vejo assim, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente tem do sistema digital. E eu acho que para isso Até o só metal talvez para não deixar mais seja. aberto, questão de custo, né? A zircônia sai mais barato fresável do que um metal fresado. Sim, A zircônia com você precisa certeza. de 3 brocas. O metal você precisa de 8. E eu não vejo sentido, cara, o profissional fazer todo um projeto, reduzir e fazer a fundição. Fresar em cera e fazer a fundição e aplicar a cerâmica em cima. Assim, na verdade ele está analisando os custos dele só do material, não está utilizando o custo de tempo, né? Que não está avaliando esse custo de tempo. Então, assim, eu não vejo muito sentido nisso. Mas sim, eu também não recrimino. Eu acho que o metal ele vai muito bem no fluxo analógico, né? Para quem ainda não tem o CAD. Mas quando você tem o CAD, você ficar trabalhando ainda no fluxo, trabalhando no fluxo meio a meio, né? Digamos assim, eu acho que às vezes é um pouco de desperdício do teu sistema todo, né? Hoje, assim, uma questão que eu vejo muito pessoas que não aderem à zircônia, principalmente, é pela má informação que eles têm sobre questão de cimentação. Também. Né? Então, assim, hoje tem muito isso. Né? O pessoal não adere à zircônia por causa disso. Meu cliente não tem condições de comprar esse cimento. Né? Exatamente. Então, assim... a zircônia ainda tem alguns paradigmas na área de cimentação que, assim, eu não tenho um conhecimento aprofundado para discutir isso. Então, assim, ainda falta um pouco de estudo, um pouco de comprovação para poder realmente te bater. Não, para cimentação ela é 100% eficaz. Por quê? Porque já tem muitos materiais que são cientificamente comprovados e consagrados, né? Sim. Mas na área de prótese sobre implante, cara, é um material sensacional, sabe? Então a gente tem que procurar os caminhos, né, para que facilite a nossa vida, não dificulte. Eu não sei, posso estar falando, às vezes a gente pode estar falando algo que muitos vão falar assim, mas você fala isso porque você tem demanda para zircônia, por isso que você usa a zircônia. Mas pensa comigo, como que você vai ter demanda para zircônia se você não faz zircônia, se você não oferece zircônia, ou se até mesmo você não sabe utilizar o material da maneira correta e tem medo, e aí acaba não oferecendo. Então é isso que às vezes eu fico analisando, falei, poxa, vários alunos meus que fazem meu curso, falam assim, gente, mas você tem demanda para zircônia, eu não tenho. Sabe por que você não tem? Porque você não faz. Justamente. Você não apresenta resultados tão bons em zircônia quanto você apresenta em metal. E aí que fica a diferença. Aí é onde o teu cliente vai optar pelo metal. Claro, ele sabe que a tua metalocerâmica fica mais bonita que a tua zircônia. Por quê? Porque existe diferença na técnica, existe um padrão de trabalho que você tem que saber confeccionar em cima da zircônia, que é um pouco diferente de cima de metal. Então, eu vejo assim, qual o benefício da zircônia? Biocompatibilidade e entrar no fluxo digital, cara. É um material que entra totalmente no fluxo digital e com certeza. ele te maximiza tempo, resultado. Isso para mim, hoje não tem como comparar, não tem como mensurar isso. Eu tenho um pouco mais de tempo, sabe? Sim. Então isso é essencial. Né? E para quem quer oferecer a zircônia para o cliente dele, não tem necessidade de ele comprar uma fresadora. Exatamente. Hoje tem várias empresas que são especialistas apenas em fresagem. Exato. Né? E tem vários laboratórios que terceirizam fresagem. Exatamente. Então você quer oferecer, não precisa, eu tenho que comprar um CAD-CAM para me oferecer zircônia para o meu cliente? Não. Não, com certeza. Tem não. vários, até para você gerar a sua métodos. demanda, você começa daquela maneira que a gente falou. Terceirizando. Scanner, cara. Ou às vezes manda o teu modelo, trabalha ainda no processo, vaza o teu modelo e manda pro laboratório para digitalizar, né? Então, assim, é muita coisa. Se a gente fosse ficar aqui conversando sobre esses processos, que a gente ia ficar
2 horas aí. Ou mais, né? Aí o Porque Instagram não deixa a gente informação. postar o vídeo. Cara, mas antes da gente terminar, quero te agradecer mais uma vez pela tua dedicação na área, pelo teu, assim, pelo teu compromisso com isso, em estar sempre melhorando o teu conhecimento e descobrindo fatores e compartilhando. Não é compartilhando mesmo, porque eu vejo que você compartilha com a gente esses fundamentos, onde você vê mudanças, e isso é louvável, é o que a gente precisa, né? Tá compartilhando cada vez mais conhecimento. E tenho certeza que logo, logo a gente vai estar... Tenho certeza não, a gente vai estar te trazendo aqui em Cascavel, no Instituto, para você dar um curso dessa parte de impressões 3D, da parte de Exocad, da parte de fresagem, né? Para poder estar também ajudando o pessoal aqui, né? A gente vai estar marcando uma data contigo aqui para você estar aqui no nosso instituto, para poder estar passando um pouco mais do teu conhecimento para a galera. E quem sabe daqui a pouco um curso online aí também, né? Sim, eu agradeço a oportunidade toda, né, de estar vindo aqui, estar te conhecendo pessoalmente, né, passando os dias com você. E sim, a gente vamos marcar, vamos lançar um curso ainda, Exatamente. Vamos trazer o apoio para cá. E questão de falando, compartilhando conhecimento. Sempre que você compartilha, você aprende muito. Então, com certeza. eu não tenho a questão assim, vou amarrar a informação para mim. Né? Vou compartilhar com um amigo que ele vai saber como melhorar ela. Exatamente. Né? E eu tenho... Cara, isso gera admiração, só isso, cara. Você não gera... quando você ajuda o teu próximo, você não tá... Como posso te falar assim? Você não está melhorando o teu concorrente. Não, cara, você está ganhando um admirador e talvez até um cara que vai colaborar com você em outra oportunidade. Sim, com entendeu? certeza. Então eu acho que é isso que a gente precisa. Se todo mundo pensasse dessa maneira, cara, a prótese em si, o nosso meio, ia só crescer cada vez mais, cara. Mas, assim, graças a Deus, a gente tem muita gente assim no nosso meio. Sim. Tem muita gente que compartilha conhecimento, tem muita gente que larga e está fazendo para atender um telefonema, cara, para ajudar o vizinho ali e tal. Tem alguns que não fazem, mas esses, né, eles... Vamos continuar na situação. Mas eu vejo que a gente só tem a crescer dessa maneira. Com certeza. Cara? Obrigadão aí pelo Eu agradeço por tudo. Pelo muito obrigado. E o que precisar pode contar comigo. É isso aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida depois, vai direto no Instagram. Tá bom? Um abração para todo mundo aí. Até o próximo Papo TPD.